Se você clicou nesse vídeo achando que eu ia falar muito mal do cinema atual, você não está totalmente errado, mas é que bosta é uma palavra muito forte. Ano passado teve Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, A Morte Supreme, Hamlet. Só que o cinema em si está em uma decadência muito forte faz um tempo já. E eu, como sou fã de cinema, filme, estava assistindo os filmes antigos, Poderoso Chefão, os filmes do De Palma, Jurassic Park, e eu me perguntei por que os filmes atuais são tão diferentes? Eu não digo pelos temas tratados, né? Mas e sim sobre a qualidade da obra como um todo. Eu acho que o melhor exemplo para eu comparar diretamente são os dois filmes do Enigma de Outro Mundo. Sem spoiler. Ele é um filme sobre um grupo de exploradores que estão na Antártida, só que aí um alienígena se infiltra no grupo e eles precisam descobrir quem é e matá-lo, senão todo mundo morre. No original, de 1982, do John Carpenter, toda a parte do alienígena é feita com efeito prático. É tudo boneco real. Dá pra você segurar, sentir a textura, essas coisas. Esse detalhe fez o primeiro filme ser muito nojento e muito mais assustador. Mas ele ganhou uma prequel em 2011 e adivinha, sem boneco. Era tudo por computação. E uma péssima. Eles chegaram a começar a fazer um boneco, só que aí no meio eles desistiram e abandonaram os bonecos e voltou pro CGI. E por que isso? Porque o CGI é mais barato, é mais prático e é mais fácil de fazer. E é bem mais rápido. E rapidez é um tema muito importante para esse vídeo. Tudo, hoje em dia quase, tudo está rápido. Para que gastar meses, anos fazendo bonecos se eu posso fazer em dias com CGI? Não é bom para os negócios. Para que demorar se posso fazer rápido? Não é por preguiça, mas sim por praticidade. O que, pessoalmente, eu não me incomodaria nada se fosse bem feito. Enfim, mudando para as animações, antigamente a gente tinha clássicos, né? E hoje temos guerreiras do K-pop. Não tô falando mal, mas é muito diferente. O humor é rápido, a direção é extremamente agitada e realmente parece que o filme implora a atenção das crianças que são viciadas no TikTok ou no YouTube Shorts. Se você reparar bem, os acontecimentos principais da trama ocorrem no centro da tela, para ser cortado e virar um vídeo curto. Não é querendo jogar toda a culpa para cima do TikTok, mas ele chegou nos Estados Unidos no fim de 2017, e a partir de 2018, os grandes estúdios de animação dificilmente fizeram algo mais elaborado, tirando, claro, as continuações, como Divertidamente 2, Como Treinar Seu Dragão 3, Toy Story 4, Gato de Botas 2. Esses são os poucos que se salvam. Ainda mais de 2020 para frente, a gente teve Soul, Robô Selvagem e praticamente só isso, falando dos grandes estúdios, é claro. Tirando estes, todas as obras originais dos grandes estúdios são muito esquecíveis. O que vem crescendo nos últimos anos são as animações estrangeiras, né? Tanto que, para você ver, os últimos vencedores do Oscar de animação foram uma japonesa e a outra da Letônia. E se o Oscar fosse justo, esse ano seria uma francesa. A indústria parece só reciclar. Você já assistiu Elementos da Pixar mais de 30 vezes, mesmo sem nunca ter assistido o filme. Mesma coisa com Hélio, Luca e Red. Nenhuma dessas animações são ruins, mas elas são mais do mesmo. A mesma jornada dos bonecos com cabeça de batata que se autodescobrem, e o importante são os amigos que fizemos pelo caminho. Se não tivesse mais de 50 filmes assim, esses filmes seriam bons. Esses dias, né, surgiu a notícia da venda da Warner Bros., possivelmente para Netflix, e isso nos faz pensar sobre a influência do streaming. Economicamente falando, é melhor para um estúdio fazer um filme meia bomba, só que lança numa Netflix da vida, do que um filme com milhões de investimento e ir para o cinema. Afinal, vivendo num sistema capitalista como a gente vive, a produção em massa é sempre levada mais em consideração do que a qualidade em si. Quanto mais você fabrica, nesse caso, quanto mais filmes você faz, melhor é para você, porque o lucro é muito maior. Porque para um filme ser lançado no cinema, além de ter um investimento maior por causa da qualidade, ele também precisa de um marketing. Enquanto no streaming a qualidade média é bem menor. São tipo os home videos atuais. E eu acho que quando a gente olha para o cinema atual, surge uma pergunta muito importante. Os filmes ainda são arte ou se tornaram apenas produtos? Alguns pensadores já discutiam isso há quase um século atrás.
eles argumentam que, dentro da lógica do mercado atual, arte e cultura acabam sendo transformadas em mercadorias, feitas principalmente para serem consumidas. Nesse processo, muitas vezes a criatividade e a originalidade ficam em segundo plano, e é aí que surge um fenômeno muito comum hoje. Em vez de histórias realmente novas, muitos produtos culturais passam a ser fabricados em série, seguindo fórmulas que já deram certo. Sequências infinitas, remakes, universos compartilhados, tudo pensado para garantir bilheteria. O resultado é que a experiência pode se tornar previsível e repetitiva. Mas a crítica vai ainda mais fundo. Segundo alguns teóricos, o consumo constante desses produtos padronizados pode gerar um tipo de alienação. Ou seja, as pessoas passam a consumir entretenimento de forma automática, sem refletir muito sobre o que estão vendo. Outro ponto importante é que a chamada indústria cultural também pode ajudar a reproduzir certas ideologias. Ou seja, muitas obras acabam reforçando valores e visões de mundo que favorecem os grupos que já têm o poder na sociedade, perpetuando desigualdades e fortalecendo a lógica do próprio sistema econômico. Com o tempo, isso pode levar ao que alguns chamam de decadência cultural. Elementos da cultura popular e da cultura erudita são simplificados, misturados e vendidos como produtos rápidos de consumir, muitas vezes perdendo parte da sua profundidade e de seu contexto original. Essas ideias foram desenvolvidas principalmente por pensadores da chamada Escola de Frankfurt, um grupo de intelectuais alemães que analisava os impactos do capitalismo na sociedade. Entre eles estavam Theodor Adorno e Max Horkheimer. Para esses autores, a indústria cultural não produz apenas entretenimento, ela também molda mentalidades. Ao oferecer diversão constante e padronizada, ela pode diminuir o impulso das pessoas de questionar o sistema, criando uma sensação de liberdade que, na prática, continua limitada pelas regras do mercado. E talvez essa seja uma das grandes questões do cinema atual. Como equilibrar acesso, mercado e criatividade, sem perder aquilo que torna a arte especial. Diversas continuações diretas para DVD sem serem lançadas no cinema fizeram um bom dinheiro. Por exemplo, a franquia do Bicho Vai Pegar, Aviões e até o segundo filme live action do Scooby-Doo. E esse tópico se entrelaça diretamente com o próximo, porque de um tempo para cá a gente teve muitos filmes lançados por ano. Acho que o maior indicador disso é o MCU. Desde 2008 a gente teve quase 40 filmes. Isso são 40 filmes em 17 anos. Sem contar as séries. E tirando um Guardiões da Galáxia daqui, ou um Vingadores dali, todos os filmes são praticamente iguais. O estúdio não dá liberdade para a equipe trabalhar. Sam Raimi é um dos meus diretores favoritos. Gosto muito do estilo dele, de como ele coloca a sua personalidade escrachada nas obras dele. E por mais que eu goste, em Doutor Estranho 2, eu reconheço que é um filme medíocre. Não é um filme que chega a ser ruim, mas não é um filme bom também. E justamente o que faz o filme não ser ruim é a direção dele. Se a gente tirar algumas cenas daqui, alguns enquadramentos dali, o filme é um nada. Ele queria fazer um filme de terror, o que foi rejeitado pelo estúdio. Mas aí ele acabou colocando alguns elementos do terror no filme. E essas são justamente as melhores coisas do filme. Quando se tem 40 filmes em 17 anos e 80, 90% desses filmes são idênticos, você se cansa, é normal. Você não vai querer ficar vendo mais do mesmo, acaba enjoando. E como o MCU é um universo compartilhado, se você não assistir um filme, você não vai assistir mais nenhum. Se você quiser assistir a trilogia do Guardiões da Galáxia, para entender o terceiro filme, você teria que assistir Guerra Infinita e Ultimato. E para entender esses dois, você teria que assistir Vingadores, e Vingadores Era de Ultron, Guerra Civil, e Thor Ragnarok, e por aí vai. Tanto filmes sendo produzidos em pouco tempo faz cair a qualidade e a originalidade dos filmes. E em que mundo que a gente teria 3 filmes do Homem-Formiga? O primeiro, no máximo, foi um legal. E os outros 2, uma bomba. Principalmente o terceiro. E então, com isso a gente entra no outro problema, que é a quantidade absurda de continuações e remakes. Sinceramente, chega a ser assustador. A gente teve 7 filmes do meu malvado favorito. 4 sendo meu malvado favorito e 3 dos Minions. E a gente teve incontáveis remakes de animação. Muitos mesmo. Eu nem preciso dizer que remake de animação é a coisa mais preguiçosa que tem, né? É o mesmo roteiro, mesma cena. A única diferença é que normalmente acaba tirando toda a magia que a animação tem. Pior do que tirar
a magia da animação nas telas é quando as próprias pessoas envolvidas no remake cagam em cima da obra original. Enfim, esse vídeo foi, acho que a gente pode chamar de denúncia ao cinema atual, mas lembrem-se que essa é só a minha opinião e a do Matheus. Sintam-se livre para discordar aqui nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo.